Uma assinatura interessante, né, que antecede a palestra junto à Secretaria de Segurança do município e o Concepro e também o Grupo Reviver. Isso para nós vai ser bastante interessante. Nós aproveitamos esse ato para dar repercussão, tendo em vista que grande parte do apoio do Concepro, quando da desmobilização da entidade, foi nos dado a partir dessa casa, presidente Rogério. Então nós vamos anunciar aí a compra de uma situação e também o retorno de um outro projeto nosso. E obviamente eu vou utilizar, né, essa condição de espaço de abertura, esse tradicional evento de abertura do ano do SIC, para fazer um espelhamento do passado e do presente. Eu quero falar do orgulho, eu quero olhar para frente, por óbvio, esse é o tom do nosso pronunciamento de despedida, porque vai ser a última oportunidade aí nessa missão. Mas para a gente se orgulhar do que a gente fez, a gente município, não a gente prefeito, e eu vou deixar muito claro sobre isso, a ajuda que o setor empreendedor nos ofereceu num processo de gestão, a ajuda que a sociedade e as forças vivas de Bento Gonçalves fizeram. Então vai ser realmente um discurso de prestação de contas, de uma gestão e também de perspectivas de futuro. Eu acho que vai ser um momento muito bacana e eu vou poder agradecer ao presidente Rogério e os demais presidentes que nos deram suporte ao município, não ao prefeito, ao município, que iniciou então com o presidente Jordano Zanesco, e o seu presidente do Conselho Superior era Henrique Tec, o posterior presidente Leonardo Giordani, presidente Laudir Piccoli, presidente Elton Gialdi e agora presidente Rogério Capani. Aproveitando a oportunidade, né, que a Prefeitura de Bento Gonçalves, através do senhor, né, tem investido muito na parceria público-privado. Gostaria de comentar um pouquinho, aproveitando o SIC, o Rogério aqui, essa parceria aí com o SIC, entre a Prefeitura, enfim, investimento que é feito em algumas áreas do município. Bom, não é diretamente com o Centro da Indústria, mas é pelo Centro da Indústria a partir de um conceito de que o município ele precisa se ater a situações que são inerentes à função do município. Todas aquelas que nós conseguirmos ganhos de escala, qualidade no serviço e mais do que isso, economia para os cofres públicos, a gente vai buscar então a parceria dentro da sociedade civil. E realmente vem dando muito certo. Eu vou falar hoje, dentre tantas coisas, sobre o sistema da educação por voucher, que a gente vem aplicando aqui em Bento Gonçalves e a gente vai continuar fazendo. Esse ano a gente amplia a compra de vagas na educação infantil por meio do sistema de voucher, a gente amplia a compra de vagas em educação de ensino fundamental junto à rede cenecista por meio do sistema de vouchers. Eu também vou apresentar hoje à noite a construção de 2 novas escolas de educação infantil em Bento Gonçalves, onde a gente vai inovar ainda mais dentro essa aprendizagem que a gente tem com a sociedade civil, que é o sistema de gestão privada de espaços públicos, é o terceiro modal que nós temos e que não foi implantado em Bento Gonçalves. A nova gestão pública, ela pressupõe, a doutrina dela, pressupõe a ramificação, então a não ficar refém de uma única forma, de um único modo de operação. Então hoje nós temos escolas 100% públicas, nós temos escolas, nós temos possibilidade, trabalhamos com o sistema de voucher, a gente compra a vaga e cede por meio de critérios para a população, de acordo com o zoneamento, o filtro inverso de renda per capita, junto aos critérios que o Ministério Público nos acompanha, inclusive, e agora a gente vai construir escolas, equipar essas escolas, essas 2 novas escolas, e vai fazer um chamamento público para a sociedade civil administrar elas por meio da garantia de 120 vagas, cada uma delas por meio da indicação da SMED, né, dentro do mesmo critério que a gente trabalha com o Ministério Público, e a gente faz um pagamento de valor publicado no edital. Então é uma garantia que a gente vai ter uma gestão privada de um espaço e de um serviço público. Perfeito. Nós temos hoje uma grande dor de cabeça de Gonçalves, se chama Corsã. Foi feita uma renovação de contrato e parece que o serviço piorou em vez de melhorar. Como é que o senhor está vendo essa questão e de que forma o município está tentando agir, apesar da Corsã ser uma empresa pública, mas ela age no município. Nós tivemos no final de semana 7 bairros, um final de semana inteiro sem água. Alguns, o senhor até tomou conhecimento, um condomínio inteiro ficou desde quinta-feira sem água, com a Corsã culpando
os condôminos que estavam usando mal e depois desses 4, 5 dias descobriram que havia um problema. Como contornar isso para mim? Bom, de início e de forma muito sincera, eu acredito que é até um assodamento da sua parte dizer que a partir da renovação de contrato nos últimos dias de dezembro do ano de 2019 para cá, o contrato tenha piorado a situação. Acho que é uma visão, uma leitura um pouco rasa do processo. Sim, a Corsan ela tem grandes problemas na sua situação do abastecimento e justamente por isso que nós viabilizamos a renovação contratual, ampliando o prazo e possibilitando que essa empresa pública ela possa vir a buscar parceiros no mercado privado dentro desse processo de concessão, privatização, essa PPP do serviço oferecido para que ela consiga buscar quem dê escala e dê resultados. É a única forma. Eu entendo e compreendo todas essas dificuldades, até por isso a gente fiscaliza, a gente notifica e a gente multa. Nós temos, não por vontade do gestor, mas nós temos regramentos legais para tudo isso e eles foram notificados, obviamente, por tudo isso e o próximo passo, se não resolverem dentro do período legal, eles serão, obviamente, multados. A gente está buscando garantir excelência na gestão. A água, apesar do desabastecimento que foi agora, nesse último período, esse último final de semana não foi um final de semana muito interessante, a gente tem que entender que depois de um grande período de estiagem, a gente sobreviveu ao mês de janeiro e grande parte do mês de fevereiro. É preocupante o restante? Claro que é. Hoje as equipes estão trabalhando sob a fiscalização do município, buscando pontos de vazamento, pontos em que não era perceptível verificar esse escape da água, mas o poder público municipal vai continuar fiscalizando. Agora, me parece pouco crível a gente achar que do nada o município de Bento Gonçalves, que não tem expertise alguma dentro de um processo de fornecimento de água, tratamento da água bruta, fornecimento dela potável ou principalmente do saneamento, achar que uma renovação com a Corsan fosse algo ruim. Hoje nós temos 2 municípios no estado do Rio Grande do Sul que fizeram um processo de privatização e o resultado lá não é nada interessante, pelo contrário, estão com bastante dificuldades. A criação de uma empresa pública, como é o caso de outros municípios que têm municipalizando a sua água, lamento, eu realmente aplaudo a esses municípios e respeito a vocação momentânea naquela época, mas eu não concordo. Eu acho que o poder público ele precisa reduzir a sua área de atuação, ele precisa contratar empresas melhores, me parece, ao longo da história. Se nós formos pegar um traço médio de prestação de serviço, a Corsan ela é melhor, muito melhor do que os seus pontos negativos. Prefeito, como o senhor falou, o ano de 2020 é importante, ano de encerramento de 8 anos de gestão à frente da prefeitura, ano de eleição. Como é que vai ser lembrado o governo Pazin em Bento Gonçalves? E as promessas de campanha foram cumpridas? Falta alguma coisa para esse ano? Falta ainda alguma coisinha, sim. Falta alguma coisinha. Os compromissos de campanha, eles são realmente um norte da tua gestão. Por óbvio que nem tudo que tu queres tu executa. Se não fosse diferente disso, a gente não teria tanta mudança dentro dos processos de gestão em todos os ambientes e todas as condições no país inteiro. Mas tudo aquilo que a gente podia ter feito, a gente fez até então. Muito daquilo que nós não conseguimos concluir por N razões, e também não cabe buscar justificativa ou ficar dando desculpas, a gente vai buscar conseguir entregar nesse ano, e outras coisas a gente já fez diversas meia-culpas. Uma delas, inclusive, fiz publicamente, que é a questão da guarda civil. Eu fui um daqueles que bradavam a não entrada do município dentro dos processos de segurança pública, até porque a legislação não deixava muito claro a divisão de competências. Agora, se tu enxerga que aquele que tem a obrigação de fazer o serviço, ele não consegue, por todas as suas razões, entregar esse serviço, antes de ver a população de Bento sofrendo, é melhor a gente dar um passo atrás, rever os seus posicionamentos. Foi o que eu fiz. E não me senti mal de forma alguma. Eu até achei que foi interessante sobre um processo de amadurecimento, revi minhas condições. Então a gente vai conseguir até o final desse ano entregar muitas coisas para a nossa cidade. Eu realmente estou bastante animado. Assim, seguindo a linha do Johnny, como você vê Bento Gonçalves no ano que você assumiu e hoje? Completamente diferente. Uma cidade com perspectivas super diferentes. Primeiro, o ânimo da população. Eu vou falar muito sobre isso. O cenário que nós pegamos a prefeitura em janeiro de 2019
2013 era um cenário muito preocupante, era um cenário de vergonha, um cenário em que a situação, o momento, ela envergonhava Bento Gonçalves. As páginas que tratavam de Bento Gonçalves eram páginas que de forma alguma chegava perto daquilo que nós temos hoje, sobre desenvolvimento econômico, sobre o turismo de Bento Gonçalves, sobre as nossas façanhas a partir do esporte, a partir dos empreendimentos sendo feitos, pela geração de emprego, o menor percentual de desenvolvimento das últimas décadas. Bom, esse é o retrato que eu enxergo de Bento hoje. Perspectivas gigantescas. Hoje Bento Gonçalves sorri de forma diferente, tem um calendário completamente diferente e evoluído. O que me faz entender pura e simplesmente agradecer ao passado e agradecer todos aqueles gestores que passaram pela prefeitura de Bento Gonçalves. Seria raso demais, seria imaturo demais pensarmos que Bento Gonçalves foi descoberto no ano de 2013, em janeiro de lá. Mas sem sombra de dúvidas, nós avançamos, tal qual o calendário avançou, nós também avançamos e somos diferentes. Bento Gonçalves hoje se mostra liderar um processo regional, Bento Gonçalves hoje é uma referência estadual, Bento Gonçalves hoje é extremamente relevante sob o aspecto nacional, sobre o ambiente de desenvolvimento econômico, sobre o ambiente da geração de emprego, sobre o ambiente da saúde, da educação, da assistência social e também sobre a relevância geopolítica. Então, estou bastante satisfeito. Talvez seria demais achar que tudo que a gente objetivava foi realizado e realmente a nossa vontade ela é muito maior do que... A nossa vontade de chegar é muito maior do que as nossas pernas, mas eu consigo enxergar muitos pontos positivos e mais do que isso, eu inicio o último ano da minha gestão com a convicção que eu vou entregar o bastão, e falarei sobre isso justamente na minha apresentação, entregarei o bastão da gestão pública municipal de uma forma muito melhor do que eu recebi, muito melhor, e numa perspectiva muito maior para que os próximos governos possam trabalhar. Eu acredito que assim, não me aproximo de forma alguma porque não quero e não acredito ser o salvador da pátria, mas inicio meu último ano de gestão sabendo que eu cumpri com boa parte da minha missão e saio de cabeça erguida, sabendo o quanto essa cidade cresceu ao longo desse tempo. Qual que é o principal legado da tua gestão aqui em Bento Gonçalves para os outros municípios da Serra? O que tu destacaria como aspecto principal, no qual as outras cidades podem seguir Bento como modelo? É muito relativo, né? Eu acho que cada cidade, grande, pequena, média, ela tem a sua peculiaridade, as pessoas, as rotinas, elas são completamente diferentes. Talvez aquilo que em uma cidade menor aconteça de forma tranquila, aqui é impossível de acontecer. Talvez aquilo que nós temos por facilidade ou por tradição aqui, ela não se adeque a uma outra cidade do mesmo porte de Bento Gonçalves. Mas o que eu ando bastante esse estado falando e que é uma característica nossa, é isso aqui que nós estamos vendo hoje. É uma aproximação entre as forças vivas da sociedade. É entender que o mundo político ele não é um mundo autônomo ou isolado dentro do processo. E tampouco o mundo empresarial é de forma independente, não. Nós criamos aqui uma sinergia para que todos entendamos que o princípio de tudo é a nossa cidade. E todos aqueles que têm paixão, têm amor por essa terra, precisam estar sentados na mesa de negociações. Todos eles precisam ter a oportunidade de falar, de apontar, de criticar e de sugerir. Dentro de toda essa ordem. Criticar é muito simples. Muito simples. Sugerir é realmente bastante complicado. Mas quando tu tem um processo de união e de sinergia, tu tem essa possibilidade de sentar e debater os rumos da tua cidade de forma integrada. Erra-se menos, acerta-se muito mais, tem um sentimento de entrega e realização muito mais pleno e a gente consegue realmente sentir esse orgulho. Porque não é uma visão única, não é, como eu disse, a visão do salvador da pátria, que tudo faz, que tudo diz, que toda a regra dele é a regra certa. Não. Quando a gente senta com várias pessoas, e é a base do processo de união entre força viva, entidade, sociedade, entes representados com o mundo político, a gente tem a real certeza de que as nossas ações elas são mais assertivas. É isso que eu acredito e é por isso que eu... aponto que se existiram muitos acertos em nossa gestão, e realmente existiram, elas se deram por essa cumplicidade, por essa possibilidade de juntos estarmos
podendo opinar sobre os nossos avanços. Então, eu lego realmente isso. Obras, bom, o que é obra interessante hoje pode não ser amanhã, o que nós fizemos hoje é muito relativo. Eu costumo dizer que 1 metro de asfalto na frente da casa daquela pessoa é mais importante do que a construção de uma perimetral para a cidade inteira, porque é a vida dela que impacta. Então, eu atesto algo mais subjetivo, né? Algo menos material, que é o processo de união que a gente tem consolidado. E esse se permanece, né? Ele torna-se tão sólido, a partir do termo que tu mesmo usou, que é da cumplicidade. E o interessante é que muitas vezes a gente tem cumplicidade numa amizade ou numa relação que costumamos ter. Agora, quando se começa a enxergar de uma forma coletiva e buscar um bem, de alguma forma, fazer acontecer, essa união de poder público com a sociedade civil organizada é fundamental. Fazinhos disponibilizou isso ao longo do caminho. Eu não sei se eu sou um pouco de má sorte por pegar o final da gestão dele, mas ou não, né? Pode ser uma boa sorte mas tenho também. certeza que nesse pouco tempo que temos com o Pazinho junto, o Centro da Indústria, Comércio e Serviço ainda vai conseguir fazer muita coisa em conjunto. E sabe que é interessante porque nos dias de hoje, e o acesso à informação, e vocês são a razão disso tudo, aproximaram as pessoas das decisões. Então a gente tem um processo em que absolutamente todo mundo consegue opinar sobre tudo. E é maravilhoso, não é ruim. As pessoas às vezes acham que é negativo, que é... não é. Agora, trazer a opinião para a realidade é um mundo completamente diferente. É um mundo tão diferente quanto eu fosse opinar sobre colocação de uma borda nessa mesa ou fazer qualquer obra civil, que não é o meu mundo. Eu tenho a permissão de opinar. Agora, colocar em prática é difícil. Colocar em prática é realmente complexo. E nós estando, nós forças vivas, não é prefeitura em si. É prefeitura, Centro da Indústria, demais sindicatos, demais entidades, associações de moradores, quem quiser participar desse processo. Estando junto, a gente consegue, por um lado, mostrar as dificuldades de implementar tal situação, por outro lado, colher alternativas que muitas vezes, pela simplicidade, elas são de fácil execução. Então, é realmente isso que faz a coisa acontecer. São várias cabeças, são muitas soluções e, obviamente, a gente busca tirar uma verdade mais real. E por incrível que pareça, tem pontos que... Nós conversávamos um pouco antes, né, prefeito? Tem pontos que o poder público tem total acesso, entendimento e persuasão no bom sentido. E tem pontos que a sociedade civil organizada, através de suas entidades, associações, como se foi falado, tem mais facilidade de chegar ou de entender, porque é o propósito do dia a dia de cada um. Então, se unir no sentido de buscar a resolução dos fatos, dos acontecimentos, da construção coletiva, é o que a gente julga que funciona, pelo menos a prática nos mostrou isso. Pedindo desculpa pelo atraso involuntário, e se por acaso o senhor já respondeu, eu me calmo. Responde de novo. Há algum tempo o senhor já manifestou pessoalmente que talvez o senhor não tenha, a gente não enxerga isso, embora ainda seja cedo no ano, um candidato à sua sucessão. O senhor faz um balanço tão positivo e normalmente é natural que o partido queira se perenizar no poder. O que está lhe levando a pensar, não foi possível criar uma nova liderança? Não, a gente tem, o governo tem um candidato natural. O candidato natural é o vice-prefeito. O vice-prefeito, por ser vice-prefeito, por ter a experiência que tem, por ter o zelo e o carinho por Bento Gonçalves, por ter a história dele para com o município, por ser uma pessoa incrivelmente dedicada às causas de Bento hoje, ontem e anteontem ainda, ele é o candidato natural. Por óbvio que, tendo o vice-prefeito essa condição de poder concorrer, os demais nomes eles ficam elegantemente, como eu posso dizer, numa postura low profile, assim. Eles ficam um passo atrás. Por quê? Porque o candidato natural do governo é o vice-prefeito. Mas eu fico muito, muito contente de saber que o grupo político que hoje faz a gestão municipal, ele possui diversos nomes, possui alguns nomes experimentados, outros nomes mais novos, outros nomes que se destacaram no recente da administração pública, que nos dê a condição de oferecer para a comunidade alternativas. E, de forma muito sincera,
não é o prefeito que vai decidir uma eleição, não é o candidato que decide uma eleição. Nós, como entendimento e compreensão política dos processos, a gente apresenta nomes. Quem decide é o povo, né? Perfeito. Então, primeira vez que eu vejo o senhor colocar essa questão. Para acabar com essa novela, então, o governo hoje apoiaria o seu vice, no caso, para ser o próximo prefeito de Bento Gonçalves? Não tem novela alguma. Eu acho que o processo eleitoral ele precisa ser discutido dentro do período eleitoral. Me pareceria um desrespeito gigantesco com a população utilizar da estrutura pública para fazer campanha política. E também uma deslealdade muito grande com os demais candidatos. Eu não respondi porque, primeiro, não fui perguntado. Segundo, não é momento eleitoral. Mas o governo, naturalmente, ele tem um candidato natural. O candidato natural é o vice-prefeito. Se ele vai concorrer ou não, bom, isso é uma situação que ele, obviamente, ele é muito mais experiente que eu. Seria uma pretensão gigantesca eu aconselhá-lo, não faria isso. Mas, se fosse ele, responderia pura e simplesmente no período da convenção partidária, que é no mês de junho. Até por respeito ao processo, lealdade aos concorrentes e, obviamente, zelo com os recursos públicos. Não fosse isso, qualquer ação poderia ser denotada como uma ação política, uma ação eleitoreira, uma ação... A população ela já tem dificuldade de compreender os ciclos de investimento. A população, de forma média, já entende que é em ano eleitoral que faz obra, é em ano antes de eleição que faz obra. Não, é porque é um ciclo de investimento. Tu faz projeto, tu capta recurso, tu licita, depois tu executa e depois tu presta conta para depois iniciar um próximo ciclo de investimento. Se a gente passa informação e justifica, esse é o candidato A, esse é o candidato do governo... Poxa, até sob o princípio ético é desleal com os concorrentes, né, que não são adversários. Vamos ver, tem algo muito forte que une a todos esses atores políticos, esses atores e atrizes políticas, que é a paixão por Bento Gonçalves. A paixão por Bento Gonçalves. Por mais diferenças intelectuais, por mais diferenças ideológicas, por mais diferenças de todas as sortes que possa existir entre eu e qualquer outro candidato, eu tenho plena convicção que essa pessoa quer ascender ao cargo de prefeito, de vereador, ou porventura ser vice-prefeito ou um secretário municipal para fazer melhor para a sua cidade. Sabe? Seria ingênuo demais achar outra situação. Então, não é período de eleição, não gostaria de falar sobre isso. Para mim até é confortável porque não concorro esse ano, mas um candidato natural de um governo é o vice-prefeito. É o vice-prefeito. Se ele vai concorrer, é muito mais uma questão pessoal do que uma vontade minha. Se fosse por mim, seria ele.